Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa. Aqui um programa da Rede Alesp, onde você fica por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Municipal, Estadual e também Federal. Hoje vamos falar sobre uma lei importante sancionada neste ano de 2020, que é o Marco Legal do Saneamento. E para falar sobre esse tema, a gente recebe a Estela Alves, ela que é pesquisadora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Estela, seja bem-vinda aqui ao Conexão Legislativa de hoje. Bom dia, Carol. Tudo bem? Estou aqui à disposição para responder suas perguntas. Eu e o meu grupo de pesquisa, nós temos estudado bastante essa lei desde a discussão, então, o que eu puder te ajudar, estamos à disposição. Ótimo. E, Stella, então, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, acho interessante contar para o nosso telespectador o que é esse marco legal do saneamento, né? E o que essa lei federal nova que foi sancionada muda com essa questão, né? Ela prevê a universalização do saneamento básico, é isso? Na verdade, o Marco Legal do Saneamento é a Lei 445, 11445 de 2007. Esse marco legal de 2007, ele foi discutido por 2 décadas, teve a discussão e a cooperação de vários grupos interessados, tanto da área de saneamento quanto da área de habitação, técnicos, acadêmicos. Então, foi um marco legal que foi bem discutido pela sociedade e então aprovado em 2007. Ele estava sendo implementado nos 5.600 municípios brasileiros. Desde 2013 tem também o Plano Nacional de Saneamento, que colaborava, né, com essas diretrizes para os municípios, e aí então, desde 2016, se eu não me engano, 2017, estavam sendo discutidas formas de alterar esse marco legal. Por que alterar? Porque era muito baseado, inicialmente, lá em 2007, no financiamento por parte do Estado, né? Governo federal, estadual e municipal. Só que durante esse período aqui, que a gente tem de 2007 para cá, já houveram várias alterações, já era possível que o setor privado também entrasse, né, nessa jogada do saneamento. Então, isso já existia de uma certa forma, e a universalização é, assim, não começou agora o tema da universalização. Ele já é um parâmetro da lei desde 2007 também. Você quer perguntar E melhor, né? Gente? quero, Caminhar. nessa questão que você falou da participação, né, de várias instituições e municípios, uma das questões aí desse novo marco legal, então, vou chamar assim, é que não houve uma participação tanto da sociedade quanto dessas instituições, né, que visam essa questão do saneamento, que é uma demanda de vocês. E como você também bem lembrou, esse novo marco, ele traz prioridades, vamos dizer assim, para a questão da iniciativa privada, é isso? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual que seria essa diferença da participação mais efetiva da população e também municipal e de uma participação majoritária da iniciativa privada, se for o caso. Então, a gente que tem estudado essa lei, a gente tem chamado de alteração do marco legal. Não é um novo marco legal. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O Marco Legal do Saneamento de 2007, ele fala dos 4 setores do saneamento que foram aprovados aqui no Brasil, que são chamados de saneamento, que manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana, coleta e tratamento de esgoto e tratamento e distribuição de água. Então, quando você tem a lei de saneamento, o marco legal, ele fala desses 4 muito detalhadamente, como tem que funcionar, quais são as obrigações, direitos e deveres. Essa lei que tem agora, que é a alteração, ela fala principalmente de água e esgoto, e tem acho que um ou dois poucos itens sobre resíduos sólidos. Não trata de drenagem urbana. Então, ele não é um novo marco, ele é só uma alteração daquela lei em relação principalmente à água e esgoto,
por isso que principalmente não podemos chamar de novo marco. E fora isso, ele não altera só a lei de saneamento, ele altera várias leis que juntas fazem com que o saneamento agora esteja mais nas mãos do setor privado do que do Estado. Então, isso tem um grande risco, que é o seguinte: água e esgoto não são lucrativos e também não tem concorrência. Então, pode ser dominado pelo setor privado, mas tem essas características que diferem de todos os outros serviços que o setor privado presta. Porque, por exemplo, como você vai ter duas redes de esgoto chegando no mesmo imóvel? É muito difícil. Você não tem uma concorrência, é um monopólio natural. A água, a mesma coisa, você não tem como fazer uma infraestrutura grande e cara para que chegue a todas as casas com a alternativa de ser atendido por outras empresas. Então, mais uma vez, é um monopólio natural. Então, esse é um grande risco de você facilitar para que o setor privado domine esses, esses serviços. Né? A gente vai estar sempre nas mãos de uma única empresa, que é aquela que vai atender o município ou o bairro onde você mora. Segunda coisa, quando você põe um serviço básico desse para o setor privado, o que que o consumidor, o que que o cidadão vai ser? Ele vai ser cliente? As reclamações, os problemas que tiver, eles vão ser cuidados por quem? Pelo PROCON? Ou continua sendo um serviço público e fundamental à vida? Porque, afinal de contas, a gente está falando de água e de saúde, né? Distribuição de água, coleta de esgoto é saúde, são condições mínimas e básicas de dignidade. Então, como que a gente vai lidar com isso dentro das leis de mercado, né? Então, isso tudo não está devidamente regulamentado, porque é uma lei federal bem ampla que dá diretrizes. Então, isso vai depender da regulamentação municipal e vai depender também da regulamentação da ANA. Aí vamos abrir uma outra questão. Essa lei também altera a Agência Nacional de Águas. Ela passa agora a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento. E ela vai dar as diretrizes para que as empresas privadas executem esse serviço. Essas diretrizes ainda não estão estabelecidas, então isso também vai definir muita coisa, inclusive a tarifa. A ANA, junto com o Ministério da Economia, vão ter o papel de definir as diretrizes tarifárias. Elas podem ser muito abertas, deixando nas mãos das empresas, ou elas podem ser mais restritas e o Estado definir como vai ser cobrado. Então, aí a gente tem que ver o que, que vai ser feito, como que isso vai ser regulamentado. E outra questão que surge, as empresas privadas vão ter interesse, caso o Estado regulamente essas tarifas para que elas sejam acessíveis a todos? Então, temos todas essas questões. É legal você trazer esse ponto, né? Porque se não houver se houver, no caso, uma regulamentação referente à tarifa, talvez não seja tão viável para essas iniciativas privadas, já que, como você disse, isso não vai visar o lucro, né? Não vai trazer um retorno. O saneamento já não traz um retorno lucrativo, né? E essa questão também do plano municipal, eu queria entender como é essa questão do plano municipal, caso o município não faça, se isso vai ficar aberto para as empresas que entrarem, né, nesse ramo, se elas vão poder estabelecer. Eu vi que na lei há uma questão de aglomeração, né, de municípios, que cada empresa estatal ou privada vai tomar conta e vai ser responsável por levar a questão do saneamento e da distribuição de água. Então, se não houver essa regulamentação municipal, as empresas privadas podem fazer essa escolha? Então, aí a gente tem três questões que você levantou que a gente pode falar. Primeiro, da questão de ser lucrativo ou não. É, para ser lucrativo, a Sabesp, por exemplo, em São Paulo, ela é lucrativa, tanto que ela está até na Bolsa de Ações, São Paulo, de Nova York, ela gera lucros para os acionistas, então ela é muito lucrativa, porque ela atende uma área rica.
tanto do, e se você comparar a região metropolitana de São Paulo, o estado de São Paulo, uma das áreas mais ricas em comparação às outras do Brasil, então a Sabesp gera lucro. Agora, se você pegar uma outra empresa que atende municípios menores, menos lucrativos, aí ela já não teria tanto interesse de mercado, né? Então, provavelmente as empresas privadas vão priorizar o atendimento às grandes regiões metropolitanas, capitais que geram lucro. E aí os pequenos municípios que não geram lucros não vão ter interesse de mercado, não vão ser atendidas pelas empresas privadas, elas teriam que ser atendidas pelos municípios. O que acontece hoje? O município, quando ele faz esse serviço, ou o Estado, as empresas estaduais, elas pegam os lucros dos grandes centros e redistribuem para poder atender, inclusive, os municípios não rentáveis. Agora, se os municípios rentáveis vão ficar na mão das empresas privadas, os não rentáveis vão ficar para as prefeituras sem o benefício de ter aquele dinheiro anteriormente para redistribuir. Então, isso vai ser um problema. É, quanto às aglomerações urbanas, a lei permite, sim, que o Estado ou os municípios, quando abram a licitação, selecionem grupos de municípios que vão ser leiloados ou que vão fazer parte dessa licitação. Então, ali, se eles incluírem os municípios pequenos e não lucrativos, talvez a gente possa solucionar essa questão. Só que em outros pontos da lei, ela diz que se a empresa que ganhar a licitação não estiver ganhando o lucro que ela previu antes da licitação, ela pode abrir mão de algumas áreas. Então, isso também é um risco, porque é, a gente pega o município A, que dá muito lucro, junta com o município B e C, que não dão lucro, para que aquela empresa assuma todos. Mas ao longo do percurso, ela tem uma deixa, ela tem vários artigos dentro da lei. Não sou advogada, não sou especialista nisso, né? Eu sou urbanista, mas pelo que a gente tem discutido com o pessoal da área de direito também, ela pode abrir mão daqueles municípios ao longo do caminho, dizendo, olha, de acordo com o artigo tal da lei federal que altera o marco legal, não estou tendo o lucro esperado, portanto, posso abrir mão de uma parte do meu atendimento. Então, isso pode acontecer também, é um risco. E a terceira pergunta que você me fez, só para a gente lembrar, a terceira parte da pergunta, Eu Carol. perguntei tanto se os municípios podem, acho que você já acabou respondendo, né? Se os Ah, municípios dos planos. teriam que fazer isso, os planos, no local, Sim, no os lugar, né? planos. Caso as iniciativas privadas não pegarem aquele município para fazer parte do aglomerado. Tá, então vou te explicar aqui como funciona. O marco do saneamento define que os municípios têm que ter um plano municipal de saneamento, que tem que ser feito, inclusive, com participação social, que são as reuniões municipais, tem a Câmara Municipal de Saneamento, que nem todo município tem essa estrutura, mas é o que estava previsto. Agora, com essas alterações, se a empresa chegar e falar, não precisa nem fazer o plano, eu já tenho, o município pode aceitar. O risco disso também, mais uma vez, a gente vai estar submetido ao que a empresa privada deseja fazer, e não ao que o município precisa que seja feito. Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado. O ideal é que o município já tenha o plano, publique ele junto com a licitação e diga: quero contratar empresas que façam isso, que vão executar esse plano, que vão atender todos os bairros desse município, que vão suprir minha demanda. Agora, se vai depender muito da vontade dos prefeitos de fazerem isso, né? Porque se eles preferirem deixar na mão da empresa privada, ela vai poder fazer da forma que melhor lhe convier. Isso você falou dessa questão dos municípios, do plano, é importante justamente por questão das demandas, né? A gente sabe que tem município que já tem um número alto, uma porcentagem alta de atendimento na questão do saneamento básico, mas talvez não na questão da distribuição de água e também na questão dos resíduos sólidos, né? Que também faz parte aí, você disse que
tem poucos artigos referente à questão dos resíduos sólidos nessa alteração do marco, mas faz parte da questão do saneamento. Então, é importante especificar no plano as reais demandas, né? Porque, por exemplo, um município pode precisar mais da questão dos resíduos sólidos, né, do tratamento desse resíduo, enquanto o outro da questão do esgoto. E aí é legal fazer uma junção desses aglomerados, verificando a localidade, o que seria preferível, que eles fossem próximos ou que eles tivessem uma demanda parecida no caso? Então, a gente tem duas coisas. Essa alteração do marco legal, ela é muito voltada para beneficiar empresas que já trabalham com água e esgoto. Elas já trabalham, inclusive, em outros países, porque ele exige, inclusive, que a empresa tenha um capital financeiro que as empresas pequenas brasileiras não vão ter. Então, vai ter que ser empresas de grande porte que já atuam em outros países com saneamento e que fazem obras. Geralmente são braços de empresas do setor de obras. Então, elas têm mais interesse em água e saneamento. Tá? Por isso até que eu acredito que o manejo de resíduos sólidos não foi muito alterado e drenagem urbana muito menos, porque drenagem urbana ela entra como uma obra de infraestrutura que não gera qualquer lucro, ela é só a obra mesmo. Então, essa despesa da drenagem vai continuar sendo dos municípios e a questão do lixo vai continuar sendo um plano separado, tá? Que não é muito positivo, porque lixo e a qualidade das águas estão muito atrelados. Seria bom também que o resíduo sólido tivesse aí sendo previsto, né? Tivesse nesse plano, é, nessa lei com mais detalhes. Mas, enfim, foi separado por essa questão de interesse privado mesmo, e aqui não como uma crítica, aqui eu estou falando realmente o que foi feito lá e que está no papel, tá? É bem racional que eu estou falando, objetivo, digamos assim. Aí a questão de você aglomerar municípios que são distantes, essa possibilidade, então você pode pegar um município da região metropolitana e outro que está no litoral, no interior de São Paulo, e dá para uma mesma empresa cuidar. O problema disso é que quando você trata de água e esgoto, você trata de bacia hidrográfica, tá? Falando assim de uma forma mais técnica. Então, você está tratando a água e esgoto que vai para um rio que está ali dentro de uma região, de um território geográfico bem definido. Então, o ideal é que essa região geográfica seja atendida por uma mesma empresa, que tenha os mesmos critérios e que cuide daquele esgoto para que não polua aquela bacia como um todo. Agora, se você atender alguns municípios de uma bacia, outros municípios de outra bacia, fico pensando, essa empresa vai ter que entrar em acordo com outras empresas de saneamento que supostamente ganhem licitações para atender municípios daquelas bacias, então elas vão chegar a um acordo para trabalharem de uma forma comum, com os mesmos critérios e não poluir os rios daquela bacia. Então, se você levar em conta que água e esgoto tem essa delimitação geográfica da bacia hidrográfica, fica difícil você separar municípios de bacias diferentes. Então, esse que é um ponto técnico que parece que não foi considerado quando você fala que pode ser municípios mesmo que sejam distantes. Aí você está classificando ou aglomerando os municípios por fatores econômicos, que nada tem a ver com os fatores técnicos e geográficos, né? Como a gente está falando de um recurso natural, seria importante. E, Estela, em uma pesquisa que um levantamento, né, do Instituto Trata Brasil, falou para gente que 35% do esgoto de São Paulo não é tratado. E, logicamente, esses bairros mais afetados, municípios, são os mais pobres e mais distantes. Aqui no caso da capital, a gente tem os municípios na Zona Leste, no extremo sul. E eu queria entender quais são os impactos para esses municípios da questão dessa alteração do novo marco, né? Talvez, eu não posso dizer que, como você disse, ainda vai ser tratado isso com a Agência Nacional de Águas e agora de Saneamento, a questão do custo dessa alteração do marco, né?
pode ser que haja um aumento, então, na conta de água, na conta de esgoto aqui da região, e isso com certeza vai prejudicar mais as pessoas que moram nas periferias? Então, sobre a cobrança tarifária, as empresas de saneamento, de forma geral, inclusive hoje as que são estatais, elas sobrevivem com o dinheiro das tarifas, né? Então, você imagina que uma empresa privada, ela vai ter que se manter com o dinheiro da tarifa, ainda gerar lucro e distribuir lucro para os seus acionistas. Eu acredito que isso vai gerar aumento. Não consigo interpretar de outra forma, se bem que se você talvez fale com economistas, eles possam ter uma outra visão de escala, depende do número de municípios e de população que vai ser atendida, mas a princípio eu vejo dessa forma. E uma outra questão é que a gente tem hoje a tarifa social. Então, vários grupos populacionais nos municípios pagam uma tarifa mais baixa, não tem risco de corte se elas não puderem pagar um mês ou outro. Isso chama tarifa social, são populações que são inscritas, são grupos que estão inscritos em outros benefícios sociais que são mais vulneráveis social e economicamente. E essa tarifa social não está prevista na revisão do marco. Então, também vai depender da regulamentação. A regulamentação da Perfeito. tarifa vai ser feita também e vai ter que. A gente não consegue prever ainda com que base ela vai ser feita. O único indicador que a gente tem é que empresa privada trabalha por lucro, logicamente, está certo, tem que ser assim. Então, ela vai ter que, além de pagar tudo, também tirar de lá o lucro, né? Então, daí a gente pode pensar nisso. E Estela, com essas mudanças aí, uma participação talvez maior da iniciativa privada, a gente queria entender como a sociedade pode então fazer essa cobrança. Em 2021, vamos iniciar um novo mandato de prefeito e de vereadores. Como as pessoas podem cobrar do município essa questão do saneamento? Inclusive, você falou no começo, né, de um evento que a gente promoveu, o meu grupo de pesquisa, a professora Ana Paula Fracalanza, lá do Instituto de Energia e Ambiente, o nosso grupo de pesquisa, é, chamamos várias pessoas que estão ligadas a esse tema, pessoas da área do direito, pessoas da área de movimentos sociais ou que trabalham mesmo em cargos de governo, mas com a participação social. Então, uma forma de cobrar dos municípios é que se participem das instâncias que discutem saneamento, por exemplo, os comitês de bacias. Nas cidades menores, como o Litoral Norte Paulista, tem o Comitê de Bacia do Litoral Norte, a Baixada Santista tem o seu Comitê de Bacias, o interior de São Paulo tem vários. Então, eles não são tão famosos, assim, eles não são tão difundidos entre a população de uma forma geral, mas são lugares de se discutir saneamento também, e que são muito abertos à participação. Então, ali já é um lugar existente que as pessoas podem entrar. Mas o principal são as câmaras, conselhos municipais de saneamento. Nem todo município tem. Muitos municípios brasileiros tratam de saneamento nos conselhos municipais de meio ambiente. Esse sim existe em muitos municípios. Então é importante que as pessoas procurem saber se tem reunião, quando é reunião. É importante também que elas levem essa demanda aos vereadores. Olha, vereador, eu votei em você. No meu município não tem conselho municipal de saneamento. Gostaria de saber como vai ficar meu bairro. Você tem como fazer essa intermediação? Ou nas próprias prefeituras, né, numa secretaria de meio ambiente, secretaria de saneamento, como fica meu bairro no plano que a gente tem? Ah, a gente não tem um plano, então quando ele vai ser feito? Quero saber, quero participar. Então, eu acho que isso é uma coisa que o cidadão tem pouco tempo, não tem financiamento para trás disso, mas é um papel que a gente tem que fazer de uma forma chata, por mais que seja trabalhoso, porque está se tratando de água e de saúde. Se não tiver água para beber, se não tiver é, coleta e tratamento de esgoto, a gente está com um sério risco de saúde, não só
da nossa vida, mas principalmente de idosos e crianças que estão ali submetidos a essa condição. E fala-se muito também, tem um grupo de grupos que pesquisam isso, as mulheres são muito afetadas, porque são elas que, em geral, se preocupam com a saúde da família, com a alimentação e com a higiene, né? Então, a gente vai ter bastante problema nesse sentido. Então, acredito que as pessoas têm que procurar o caminho para os eleitos, né? Pra esses que foram agora eleitos, questionar, mandar ofícios e para saber por que falta tanta água no meu bairro. Onde no plano de saneamento do meu município está escrito quando isso vai ser corrigido? Quem é a empresa que vai me atender aqui para não faltar mais água ou para que eu não tenha racionamento, para que a água não fique desligada à noite? Porque tem muitos municípios que a água é desligada rotineiramente, né? Não é só quando a água, os reservatórios estão em baixa, é sempre. Às vezes até por uma deficiência da própria infraestrutura de sistema de tubulação, tá? Ou pela falta de bombas, pressurização, localização do reservatório. Então, tudo isso aí leva à falta de água frequente nas residências, né? Principalmente nos bairros Infelizmente, periféricos. sim, infelizmente, né, Estela, a população como um todo não está acostumada a fazer esse tipo de cobrança, né, referente ao saneamento. A gente às vezes fica um pouco mais ligado à questão de transporte, atendimento na área de saúde, mas essa questão do saneamento é muito importante também. Eu vejo aqui pelo meu bairro, eu moro aqui na Zona Leste, e infelizmente algumas vezes tem essa questão mesmo de não ter água ou dela ser desligada à noite e a gente não se preocupa tanto, com tanto afinco, né, com essa questão. Então é importante o nosso telespectador entender que isso não é normal, que isso também pode ser cobrado, né, dos prefeitos e vereadores. E para finalizar, Estela, eu queria entender aí com a privatização, né, com um número maior de empresas privadas entrando no ramo, como essa cobrança pode ser feita, né? A gente sabe que essas empresas contêm aí um atendimento ao consumidor, mas não necessariamente para resolver os nossos problemas. Como que seria essa cobrança, então, quanto à iniciativa privada? Então, essa é uma preocupação muito grande, porque a gente tem dificuldade de cobrar das empresas públicas, sim. As empresas privadas, eu não acredito que vai ser mais fácil. A gente vai estar, se for um sistema de atendimento ao cliente, como é da telefonia ou da distribuição de energia elétrica, os problemas vão ser os mesmos, com a diferença de que você vai ficar sem água. Então, talvez acabe a água e o saque te dê alguns dias para te responder. Ah, você vai ter um retorno em 48 horas, mas como você fica 48 horas sem água, né? Ah, tive um problema na minha conta e ela foi cortada indevidamente. Tudo bem, vamos analisar essa situação. Daqui 3 dias a gente responde. Será que vai ser assim? Então, isso daí ainda não está regulamentado. Provavelmente seremos atendidos pelo PROCON, que atende ao consumidor e não mais ao cidadão. Só que a gente está falando da água que é um bem vital, é um direito humano, né? Não, não é uma mercadoria. Então, é muito difícil você passar isso para o nível de mercadoria. Acredito que o saneamento, nesse setor, principalmente água e esgoto, ele tem que ser atendido pelo Estado porque ele é uma questão de sobrevivência, né? São serviços ligados à sobrevivência e à saúde pública, porque sem água e sem coleta e tratamento de esgoto, a gente tem um problema sério, e a gente viu isso agora na pandemia. Como que você vai cumprir o mínimo necessário que é lavar as mãos, se isso pode estar em xeque, né? Se por um erro de sistema você pode ser cortado. Então, acredito que vai ser bem problemático. Dizer assim, tá tudo resolvido hoje, como é? Não, não tá. Temos muitos problemas, mas ainda temos caminhos para resolver de uma forma entre munícipe e Estado, né? Seja governo local, ou regional, ou federal. Agora, resolver isso com o entrave consumidor, a gente não sabe realmente como vai ser. A gente tem como base a telefonia e a energia elétrica, como eu já falei, que geram vários problemas, mas a gente também tem essa falta de percepção
da população, que é o seguinte, tem alguns casos em que a pessoa fala assim, ah, tá tudo bem, quando falta água eu compro caminhão-pipa, quando falta água eu peço garrafão. Só que isso não é uma solução, isso é um tapa-buraco, então não tá tudo bem. A gente estaria tudo bem se todos tivéssemos acesso à água de forma digna, assim como está previsto pelas todas as diretrizes da ONU, Direitos Humanos, que a gente é signatário, e aí eu acho que o cidadão tem sim que ir atrás disso, tanto quanto ele vai da sua saúde, né? Mais até do que a educação, porque é uma questão de sobrevivência. Acho que é isso, Carol. Perfeito. Estela, eu agradeço a sua participação. Essa foi a Estela Alves. Ela é pesquisadora do Instituto de Energia e Ambiente da USP e falou um pouco para a gente sobre a questão do marco do saneamento legal, né? Essa alteração agora que teve nesse ano e como a gente, população, pode fazer uma cobrança de um investimento maior e uma melhoria no saneamento básico aqui do nosso município. Então, mais uma vez, agradeço a Estela e agradeço a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!